Fred, com você agora. Beleza, obrigado, Matheus. Boa tarde a todos e todas. Também agradecer aqui ao convite da Novo Nordic, da Universia, para estar com vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, da importância que tem esses momentos, né, de a gente pegar pessoas que já estão no mercado, profissionais que já estão um pouquinho mais rodados. Vou dizer também que eu sou super rodado, sou o expert em pitches e sustentabilidade, a grande referência do mercado, mas já tenho, penso, alguma experiência em compartilhar e trazer um pouco desse conhecimento para vocês que estão na universidade, estão nesse momento de aprendizado. Eu diria que a gente tem sempre que estar nesse momento, mas digamos que esse é o momento talvez mais intensivo de aprendizado para a vida profissional de vocês, né? Então, me apresento, sou Fred Seifer, sou sócio-diretor para a América Latina e o Caribe da NINT. A NINT é a maior consultora para temas ASG, o ESG, da América Latina. Nós trabalhamos com instituições financeiras, com empresas e investidores nessa questão de como incorporar os temas ambientais, sociais, de governança corporativa, as políticas, práticas e decisões de investimento, né? Nós já somos mais de 100 pessoas, temos escritórios no Rio, em São Paulo, em Bogotá, uma pessoa em Quito, uma pessoa na Cidade do México. Então, já experiência em mais de 20 e tantos países aí da região, e que fiquei bastante interessado no desafio, que eu acho que é interessante abrir esse espaço para ver o que surge de ideias inovadoras por parte de estudantes e como isso pode ser eventualmente implementado por grandes empresas. Eu diria o seguinte, assim, para também contextualizar um pouco como eu vou seguir aqui a dinâmica da apresentação. Eu sou um empreendedor, eu estou na NINT desde o seu início, né, um dos fundadores da instituição, e em alguns momentos a gente tem esse fator de apresentar a nossa ideia, apresentar o que nós fazemos para diferentes, não direi nem tanto investidores, né, mas para potenciais clientes e tudo. Então, como eu falei, eu não sou um especialista em digamos, como criar uma narrativa, nada disso, mas eu sempre estive desse lado de ter que representar uma empresa, que hoje é uma empresa significativa, a maior consultora nesse tema na região, e em muitos casos eu estive do outro lado, né, ouvindo ideias e sempre senti um pouquinho essa dificuldade dos empreendedores de mostrar o que eles querem solucionar, né? Então, vamos aqui para a nossa aula de pitch. Então, para começar, vocês já repararam que existe uma dificuldade muito grande quando fazem a apresentação, ou a gente do outro lado, quando a gente ouve uma apresentação, das pessoas transmitirem sua ideia, de indicar o que elas querem buscar solucionar com as suas iniciativas, com seus negócios, com seus produtos? Existe um potencial de melhoria para empreendedores, para estudantes, da gente transmitir essas mensagens com mais objetividade, transmitir a mensagem da maneira de que um investidor quer ouvir, de que outras partes interessadas no seu negócio, na sua iniciativa querem ouvir. Então, essa masterclass vem no sentido de dar ideias de vocês como transmitir essa mensagem de modo mais claro, mais conciso, e mostrar o que vocês podem oferecer para as diferentes partes interessadas. E aqui, eu, com a experiência de estar sempre desse lado, como consultor, como investidor também em negócios, para dar essa aula para vocês. Então, se vocês repararem no que eu acabei de falar agora, eu falei em exatamente 1 minuto. É o que a gente chama do pitch de elevador, né? Então, eu apresentei para vocês um problema, que é a questão de transmitir a ideia, de fazer um discurso que seja atraente para as pessoas, buscando identificar qual é o alcance desse discurso. Então, eu falei que é um problema recorrente em empreendedores, entre os estudantes, que também participam de vários eventos,
falando as suas ideias ou apresentações acadêmicas. Falei também que existe nesse caso, a solução é essa aula, não diria que é a solução final, são os conceitos que a gente tem nos grandes blocos dentro do pitch, que a gente tem essa aula aqui para transmitir um pouco esses conceitos principais, e o diferencial é você ter uma pessoa aqui que tem essa experiência em participar de situações similares. Então, isso para vocês entenderem um pouco o que é esse pitch, né? Então, é todo esse discurso para você conseguir atrair a atenção da pessoa que está te assistindo para transmitir alguns blocos essenciais do seu negócio, da sua ideia, da sua iniciativa. Não existe só um tipo de pitch, isso é importante da gente mencionar, então aqui eu achei essa tabelinha bem interessante na Startse. Existem vários sites que podem ajudar vocês a aprofundar um pouco seu conhecimento nessa parte de pitch. Você tem o Startse, você tem o Anjos do Brasil, que não tem nada de religioso em relação a investidores anjos. Vocês podem também, claro, assistir vídeos de pitch de pessoas de diferentes negócios. Aí você tem exemplos de elevator pitch, né, que é esse pitch de elevador de 1 minuto, são os mais curtinhos, até esses pitches mais compridos. Aí tem muitos casos, por exemplo, do TEDx, que vocês olham, que são apresentações de 15 a 20 minutos, que realmente contam uma história um pouquinho mais elaborada. Então, o que é interessante de vocês pensarem aqui? Vocês têm que adequar algumas coisas do seu pitch. Você tem alguns tópicos principais. Então, o que eu falei para vocês, o problema que vocês estão buscando resolver, o problema, e claro, isso, por consequência, uma oportunidade para vocês atuarem. Vocês têm que apresentar a solução de vocês. Dentro desse problema da solução, existe o alcance, ou seja, o público, o mercado que vocês querem alcançar. Então, e aí vocês vão dar um diferencial. O que vocês fazem de melhor do que a concorrência, ou se vocês são uma solução totalmente inovadora que não existe ainda. Esses são os blocos fundamentais. À medida que a gente muda o tipo de pitch, especialmente a parte do tempo, a gente pode ir acrescentando alguma informação, alguns blocos adicionais. Então, você pode pensar aqui no pitch de 3 a 5 minutos, falar um pouco da equipe, do crescimento, do mercado que vocês estão trabalhando, 7 a 10 minutos. Se você já tem resultados para apresentar, de análise de mercado, projeções financeiras, também é interessante. E quando a gente entra nos 20 minutos, é um outro tipo de desafio, que é muito mais você manter as pessoas atentas ao que você está falando. Então, além dessa adequação em relação ao tempo, você também tem que se adequar em relação à linguagem que você está usando. Então, se você quer apresentar o seu negócio, a sua iniciativa, a sua ideia para um potencial investidor, você tem que usar um tipo de linguagem, digamos assim, muito mais focada em termos financeiros, de rentabilidade. Se você está apresentando dentro de um ambiente acadêmico, por exemplo, você tem que mostrar a consistência teórica e prática do que você está desenvolvendo. Se é para uma audiência, digamos, mais geral, você tem que permitir, através da sua linguagem, que pessoas com diferentes níveis de conhecimento acerca daquele tema consigam ter uma compreensão adequada. Então, você evitar tecnicismos e coisas do tipo. Então, é sempre a questão de achar as palavras certas para você descrever a sua ideia, a iniciativa, a sua empresa. De qualquer maneira, você tem que descrever de maneira sucinta. A gente está falando aqui de um pitch, a gente não está falando de uma apresentação técnica e teórica. Por exemplo, quando eu faço treinamentos para bancos, para empresas sobre um determinado tema, então, por exemplo, vou falar sobre sistemas de gestão de risco para instituições financeiras. Aí eu não vou ficar me preocupando tanto ao longo da apresentação, talvez nos primeiros 3 a 5 minutos, sim, vou querer criar algum tipo de pitch para que eles fiquem instigados com o material que eu vou apresentar, mas no resto da apresentação, não é mais um pitch, é uma aula, é um treinamento, então eu já entro em questões mais técnicas, eu não preciso ficar me preocupando tanto com essas questões, né? Então, existe o momento certo de você usar essas abordagens de pitch e de usar outras abordagens de aula, de apresentação, de treinamento. O foco aqui, claro, essa questão do pitch, de atrair a atenção das pessoas.
Em todos os casos, a gente tem que sintetizar a ideia e buscar a atenção das pessoas. Então, os elementos principais são você ter um controle do tempo bastante adequado e esses ganchos para cultivar o interesse das pessoas ao longo do tempo da sua apresentação, ou seja, de 1 a 20 minutos. Existem umas regrinhas de gols, então, quando a gente está falando de pitch, claro, se você tem 1 minuto para fazer, 5 minutos, geralmente você tem pouco espaço, não é uma reunião. Né? Geralmente é um caso como esse, uma competição, um desafio, e aí você tem tempos menores, mas quando você tem realmente reuniões ou você busca apresentar uma coisa, às vezes você tem tempos determinados. Né? Então, tem 30 minutos de reunião ou tem 1 hora de reunião, aí é sempre interessante usar algumas regrinhas, mais ou menos 1/3 da sua apresentação, especialmente nesses casos de apresentar uma ideia, um negócio, buscar um investimento, 1/3 da sua apresentação focada em você, no que você está apresentando, e deixar o restante do tempo para perguntas e respostas, para deixar também essa interação rolar. Então, se, por exemplo, tem meia hora de apresentação, é ideal fazer esse pitch de 7 a 10 minutos, e se é uma apresentação de 1 hora, você apresenta em 20 minutos, deixa os outros 40 para perguntas e respostas. Novamente, isso no caso de pitch. Quando eu estou falando de um treinamento, de uma aula, a dinâmica é totalmente diferente. Né? Claro, sempre que possível e adequado ao tempo que você tem para apresentar e os recursos disponíveis. Né? Então, às vezes, você está falando numa sala com elementos audiovisuais, então você, claro, pode usar um PowerPoint, um Prezi, mas se você tem 1 minuto, 3 a 5 minutos, aí é difícil você usar esses tipos de elementos. Se você tem 7 a 10 minutos ou mais de 20 minutos, aí você tem mais possibilidades, mais uma vez, se os recursos estiverem disponíveis. Se você tiver uma conversa no restaurante, alguém te convidou para apresentar essa ideia, você, claro, vai ter que usar mais recursos, usando as suas mãos, usando suas expressões faciais, a sua postura, para transmitir essa ideia. Então, aí, resumindo, se você tem 1 minuto, a gente não tem tempo de falar de especificidade. Né? Então, você tem que escolher as suas palavras de modo muito correto e focar nesses elementos principais. Qual é o problema que eu estou resolvendo? E o grande desafio aí, eu vou falar para vocês, é exatamente a definição do problema que a gente está resolvendo. Muita gente, quando faz esse pitch mais curto, vai focar direto na solução. Não deixa claro que existe uma dor a ser solucionada, um problema de mercado a ser solucionado, já fala direto da solução, da sua iniciativa, e aí fica no ar aquele, a sua iniciativa é muito legal, mas será que existe realmente uma demanda por isso? Então, focar nessa questão do problema, quando a gente fala de solução, o seu alcance, o público e os diferenciais, a gente consegue fazer isso mais rapidamente, porque, claro, vocês estão imbuídos naquela ideia, naquela iniciativa, esse discurso é mais fácil. Então, o desafio aqui é sempre descrever bem o problema. Quando a gente tem mais tempo, de 3 a 5 minutos, a gente consegue esclarecer um pouco mais esses pontos básicos, né? O problema, a solução, o público e o diferencial, mas a gente também consegue aprofundar em algumas outras questões que são muito importantes, especialmente quando a gente fala de um investidor, por exemplo. Né? Então, qual é o potencial daquela ideia, se existe uma tendência de crescimento, se já existe uma demanda, ou vocês estão trazendo algo novo, como é que vocês estão pensando em organizar essa ideia, essa iniciativa, esse negócio, em termos de quantas são as pessoas envolvidas, qual o mercado potencial. Quando a gente entra nos 7 a 10 minutos, a gente já pode trazer mais material de apoio, a gente pode trazer mais projeções financeiras, claro, é bastante no caso de investidores, então aí facilita o entendimento. E aqui, quando a gente começa a usar esses materiais de apoio, é importante considerar algumas coisas. Não utilizar muito texto, porque quando a gente utiliza muito texto, a gente está competindo. Eu estou falando, o meu slide está mostrando um texto, e a pessoa que está assistindo, ela não sabe se lê, se te ouve. Às vezes, quando a informação, há muita informação no slide, você também está falando, a atenção não está sincronizada, porque a pessoa está lendo uma coisa, você está falando de outra, e isso confunde o leitor. Então,
utilizar menos texto, fontes grandes, para que as pessoas consigam ver de diferentes locais. Nem todo material precisa ter pouco texto, às vezes precisa ter mais, mas o principal é manter essa sincronicidade entre o que está sendo apresentado e o que você está falando. Então, de repente, aquele recurso de aparecer no texto aos pouquinhos. E, claro, você pode ter material de apoio com mais texto. Então, você faz o seu pitch, 7 a 10 minutos, e aí, durante a rodada de perguntas, alguém te faz uma pergunta. Eu tenho um slide sobre isso aqui, lá no final, e você vai buscar naqueles slides que estão lá ocultos, ou depois do seu último slide, você tem aquele material de apoio. Quando a gente está falando de 20 minutos, o desafio é manter a atenção da pessoa. Então, aí, você tem tempo para desenvolver todos esses blocos, os tópicos principais, os tópicos adicionais. Então, o que você tem que criar aí é uma narrativa que seja ao mesmo tempo objetivo, então que você não se perca na discussão que você quer falar, e seja intrigante. Então, se vocês olharem o TEDx, é muito interessante nesse sentido. Tem uma dinâmica muito comum nos TEDx, e se vocês começarem a ver vários, vocês vão reparar que existe isso, de contar uma história. Então, é assim, eu estava no México, o José é um empreendedor da cidade tal, e ele, durante o desenvolvimento do seu negócio, teve um problema. E ele começa a incorporar esses tópicos de qual o problema, a solução, o público, o diferencial, o potencial de mercado, tudo dentro de uma história. Então, é uma narrativa mais clara. Não é que ele, se você for comparar, você está contando como se fosse uma história, realmente, um livro corrido em prosa, e você não está lendo bullet points. Então, essa é a diferença principal. E aqui, eu queria trazer aqui os pontos principais acerca de cada um desses tópicos do pitch, né? Então, quando a gente fala de problema e oportunidade, o que você vai resolver e para quem? Então, você tem que deixar claro qual o problema existente e como esse problema resulta em uma oportunidade, que dor você está querendo resolver. Se vocês verem também programas como Shark Tank, eles usam muito essa palavra, né? Qual é a dor que você está querendo resolver? Então, existe um mercado, as suas necessidades não são bem atendidas pelos players que estão lá, sejam grandes negócios ou negócios menores, e aqui nós vemos que existe uma oportunidade para atuar. Então, um exemplo, eu tenho um negócio de distribuição de energia, por exemplo. Então, o problema é que existe uma grande perda na transmissão de energia ou existe roubo de energia. Então, quando eu vou apresentar minha solução, eu falo, nós entendemos que o mercado de distribuição de energia tem perdas aproximadamente entre 30% e 40%. Esse é um valor bastante elevado comparado ao mercado mundial. Isso acarreta em problemas para os consumidores, pessoas físicas ou empresas, que têm uma conta maior para que a empresa consiga cobrir os seus custos. Então, um exemplo muito à cabeça, mas a ideia aqui estou mostrando qual é o problema, estou definindo o alcance, uma solução para empresas que atendem ao público geral e também indústrias, e que existe uma solução para isso. E aí a solução como você vai resolver esse problema. Então, você tem que apresentar rapidamente a solução que você propõe para a oportunidade colocada, e aí você tem que dar algumas qualidades para essa solução, né? Então, você não precisa entrar em detalhe como funciona. Então, por exemplo, a questão da solução, por exemplo, a geração de energia distribuída através de painéis fotovoltaicos e a geração local. Então, você não precisa falar que existe uma célula que absorve a energia solar e transforma isso em eletricidade. Você pode falar, através de um equipamento inovador, de fácil instalação nas residências das pessoas, esse problema pode ser solucionado. Então, eu não estou entrando em detalhe do funcionamento, eu estou falando que existe uma solução, estou usando uma qualidade que é inovadora, ou seja, ela não se compara às outras soluções de mercado, ou você pode falar, por exemplo, uma solução custo-efetiva, um painel solar mais eficiente, menor e de mais baixo custo. Então, ou seja, eu não estou inventando uma solução nova, eu estou, na verdade, melhorando as soluções
existentes, né? Então, se você tem aqui uma foto, um vídeo explicativo, especialmente nesses pitches maiores, de 7 mais minutos, você tem a possibilidade de transmitir isso. Por que você faz melhor? Então, você tem que estabelecer uma diferenciação entre você e o resto do mercado. Quais são as vantagens competitivas que você tem? Então, você é mais inovador, é menos custosa, você não precisa de alguma autorização para instalar essa placa, porque essa placa não é invasiva, algo desse tipo. Então, assim, uma situação totalmente hipotética, tá, gente? Não estou falando que eu tenho essa solução ou que existe uma solução exatamente como essa. Mas você tem que dar essas qualidades e como se diferenciam das soluções existentes, ou no caso de não existirem soluções específicas, a sua solução ser totalmente inovadora, por que existe qual a importância desse tipo de iniciativa. E, é claro, você pode trazer mais detalhes, especialmente quando você tem mais tempo. E aí, onde vocês estão, então, essa ideia já está sendo desenvolvida, nós temos uma empresa de 10 pessoas, já geramos X de receita, nossa projeção de crescimento do ano que vem é de 10%, para os próximos anos de 50%. Nesse caso, estamos precisando de um aporte de R$1 milhão para que seja aumentada a equipe, que seja investido em capital para o desenvolvimento dessa solução, ou para a escalabilidade dessa solução. E nós temos uma proposta, ou seja, um empréstimo conversível ou uma participação de X% na empresa pelo valor tal, com base no valuation que fizemos. E aí, claro, estejam preparados para perguntas em relação a dinheiro, né? Mas como é o caso aqui, a gente está falando de um pitch mais de desafio, estejam preparados para essas questões relacionadas à viabilidade do negócio, que pode ser que surjam questões. A proposta de desafio é mais, digamos, mais fácil do que no mundo real, é realmente um laboratório, um teste para vocês, mas podem surgir esse tipo de pergunta mais específica. Claro, vocês têm que treinar. O pitch ele não vai vir de modo automático, então vocês têm que pensar dentro daqueles blocos, vocês têm que definir o tempo que vocês têm, a linguagem que vocês têm que utilizar, dado o formato, as pessoas que vão te apresentar, para as quais vocês vão apresentar, e com isso vocês podem olhar quais são os pontos principais dentro de cada um dos tópicos, e aí treinando para ter aquele tempo certinho, utilizando as palavras certas. Vocês têm que ser objetivos, vocês têm que trazer essa atenção das pessoas para você. E como o tempo é curto, a gente está falando de um pitch, geralmente o tempo é curto, pitches de mais de 20 minutos são raros, já são geralmente para pessoas que já conquistaram alguma coisa lá atrás, e aí você tem mais ouvidos disponíveis. Então, quando geralmente o tempo é muito curto, vocês não podem errar, né? Então, vocês têm que definir as palavras de modo muito adequado, os pontos principais que vocês querem levantar de modo bastante preciso, para que vocês consigam atrair a atenção da audiência. Então, eu queria abrir aqui para vocês também, para vocês fazerem seus comentários, suas dúvidas. Então, fiquem à vontade. Show de bola, Fred. Já tinham algumas dúvidas aqui no chat, acabei respondendo para a Bárbara aqui. O primeiro, ela perguntou se ela poderia reutilizar o da última apresentação. Eu falei para ela que podia, sem problema, só levar em consideração a questão do idioma, que também seria importante. E ela também perguntou qual iremos utilizar amanhã para o final. Essa, eu acredito que foi em relação ao tempo, certo, Bárbara? Pode me complementar aqui, se for o caso. Isso mesmo, licença, Matheus. A minha dúvida é essa questão, qual da manhã a gente vai utilizar, quanto tempo a gente teria, porque na nossa última apresentação tivemos 10 minutos para poder fazer a explicação de tudo, e acredito que, de acordo com os slides que a gente vai passando, a gente consiga colocar bem pontuada a questão do nosso objetivo, do nosso problema, né, da problemática, e trouxemos a solução no final. Até queria perguntar para vocês, de acordo com o que vocês viram nos nossos slides, a gente precisaria modificar alguma coisa ou acrescentar. E em relação à última pergunta que eu fiz, né, se a gente precisaria modificar ela para outra língua, se vocês dariam algum tipo de sugestão, qual seria melhor? Em relação a idioma,
Eu até tinha fechado a câmera aqui agora, que eu lembrei de ligar de novo, porque eu estava conversando com o pessoal aqui no WhatsApp. Acredito que o inglês seja o melhor caminho, tá? E como a gente tem pessoas, além de hispanohablantes também, de outras nacionalidades, fica mais geral, assim, para todo mundo. Então, se conseguir colocar em inglês, acredito que seja o melhor, até porque é o idioma que os jurados avaliaram desde lá no começo. Então, desde lá no começo, a gente colocou ali para vocês colocarem em inglês também, se possível. Então, alguns jurados também avaliaram em inglês. Então, o inglês é o ideal. E em relação a tempo, vocês vão ter o mesmo tempo da outra apresentação. Então, se vocês já estão aí bem treinadinhos, como o Fred acabou de falar aqui, só seguir com esse treino, fazer aí mais alguns ensaios, talvez modificar o idioma, se possível, para que tudo corra da melhor maneira possível. Beleza? Perfeito, Matheus. Eu só queria perguntar, Matheus, se no edital, alguma coisa assim, quando falaram, se precisaria modificar, porque eu não tinha lido nada no edital em relação à língua. Acreditei que a gente poderia falar em português mesmo. Vocês indicam a gente falar em outra língua para ficar um pouco melhor ou para ter uma acessibilidade maior para os jurados, ou se isso atrapalharia a gente? Porque não foi passado para a gente, né, com antecedência, que a gente teria que falar em outra língua. Então, a gente estava treinando mesmo em português. Vocês sabem me falar? Então, isso é mais realmente pelo público que vai estar presente ali no momento, sabe? Então, para que todo mundo consiga compreender da melhor maneira possível, a gente sugeriu realmente essa questão. Se a Andrea quiser me complementar também, mas acredito que seja esse o ponto. Se não for possível, realmente pode falar para a gente também que a gente tenta fazer de alguma outra forma aqui, tá? Ah, perfeito, então. Mas para a gente trazer inclusão, né? Assim, como o inglês acaba sendo uma língua mais universal, é mais nesse sentido, tá? Que eu fiz inglês, eu finalizei o ano passado, só que, assim, por medo, né, de nunca ter falado com um nativo e algo do tipo, eu fico com um pouco de receio de, na hora de começar a falar, me embananar um pouco e isso atrapalhar um pouco o nosso projeto. Eu sei que eu consigo me virar, mas na hora do nervosismo, não sei se eu vou mover dar certo. Então, eu queria perguntar para vocês essa questão, que eu posso treinar normalmente, falar inglês, posso treinar e falar mesmo, só que na hora das perguntas, se alguém, né, se vocês puderem ajudar a fazer uma tradução, algo do tipo para nos ajudar, se tiver, né, se vocês falarem assim, que na hora vai ter alguém para poder ajudar falando por fora, ou algo do tipo, eu acho que eu ficaria um pouco mais tranquila. Vocês sabem me informar sobre isso? Em relação às perguntas, pode ficar tranquila que eu vou falar para fazer o meio de campo, vai ser um prazer estar ali ajudando Ai, vocês. Matheus, meu coração já fica tranquilo, cara. Não, então se for fazer a apresentação em inglês, eu consigo tranquilamente. E aí, para responder também, a gente teria que responder em inglês, certo? Aí você traduziria para eles ou a gente falaria em português? Como é O que seria melhor essa? dos casos seria se também conseguisse em inglês. Ainda mais por ser um Uhum, tema um pouco mais específico, eu vou tentar fazer assim, o meu melhor para traduzir tá. sustentabilidade, todos os termos que eles trazerem para vocês. Mas também é interessante que vocês tentem responder em inglês. Se não for possível, precisar de ajuda com alguma palavra, também vou estar ali disponível para soprar para vocês. Of course, don't worry. It's a good thing for me. That's it, that's it. Então, Isso aí, gente, parabéns, viu? Parabéns pelo desafio. muito Gente, só obrigada. uma dica. Eu sou brasileiro, obviamente, mas eu morei na Colômbia bastante tempo, até não, por questão da NIT, né, eu fui fundar o nosso primeiro escritório internacional, e quando eu fui, eu não sabia falar nada de espanhol. Então, foi coisa que a gente aprendeu na prática, inclusive, eu vou dar essa masterclass daqui a pouquinho de espanhol. Mas uma coisa que eu aprendi, hoje em dia, claro, já falo espanhol, não tenho essa dificuldade, mas se você não tem o domínio total da língua, mais reduz a velocidade que tu está falando, porque na prática o que a gente tenta fazer automaticamente é falar mais rápido. Que a gente tenta se atropelar para não ficar claro que você errou ou alguma coisa assim. Tente fazer o que é contra-intuitivo, que é falar devagar. Eu sei que a gente tem pouco tempo, acabei de falar para vocês que vocês têm que controlar o tempo do pitch. Se vocês vão fazer o pitch em inglês, tentem tirar alguns pontos do que está em português, talvez você perca alguma coisinha, veja os pontos que, de repente, podem surgir nas perguntas, então vocês vão ter a oportunidade de responder aquele tema numa pergunta mais específica, e tentem fazer um pitch um pouco mais reduzido para vocês terem um tempo de falar com calma. Porque se a gente falar com pressa, já sendo em outro idioma, fica sempre mais difícil
da audiência entender. Então, esse detalhe, eu também, quando eu falava espanhol, eu estava lá, falar na mesma velocidade que eu falo português, na época que eu não sabia, e aí receber essa dica que foi bastante importante. Eu vi que na prática realmente melhorou o entendimento do pessoal, ainda mais quando você usa o portunhol, né? Que as palavras não são tão similares assim quanto a gente acha. Perfeito, para a dica de ouro. É Pessoal, uma dica mais de ouro alguma mesmo. dúvida? Ô, Matheus, em relação à nossa apresentação, a gente, da última vez, a gente tentou responder aquelas 5 perguntas que os jurados fizeram, né? Que eram, deixa eu pegar aqui minhas colinhas, em relação a qual o valor financeiro para a produção dessa caneta, né? O descarte, vocês acham que é legal a gente colocar isso já na nossa explicação? Que essas perguntas que eles nos fizeram da última vez, que a gente conseguiu ir atrás, pesquisar, que a gente se atentou um pouco mais, vocês acham que já daria um ponto a mais para a gente na hora de apresentar? Acredito que sim, Fred também pode me complementar. Eles já apresentaram uma vez, então eles estão perguntando se o que eles perguntaram antes vale adicionar no pitch agora. Acredito que sim, mas não como um ping-pong direto, sabe? Perguntaram isso e a resposta é essa. Tenta incluir Uhum, esse dado dentro do seu pitch. Então, por exemplo, sim. sei lá, eles querem saber o bairro onde vai ser produzido, pensando aqui mais abertamente. Quando você estiver falando de cidade, país, coloca o bairro também. Então, tipo, quando você está ali no naquele mesmo assunto, naquele mesmo tema, acho que vale você comentar sobre a questão que eles perguntaram. Se não é algo que Sim, estava dentro da sua apresentação, eu acho que vale também tentar reorganizar a sua apresentação para você conseguir colocar um pouco de contexto sobre aquilo também. E também tem a opção perfeito. de, se tiver tudo bem cheio já, colocar suas perguntas mesmo. Deixa que o pessoal pergunta, que vocês também têm algum tempo aí para responder. Uhum, ótimo. Não sei se você conseguiria me explicar, mas a gente fez uma busca detalhada no Google, essas coisas assim, em relação às canetas que a Novo Nordisk já vende, né? A gente viu que vocês vendem agulha, vendem a seringa, vendem tudo mais, e aí a gente fez mais ou menos uma comparação dos preços. Vocês gostariam que a gente falaria dos preços dessa produção, dessa caneta, embasada com a questão da utilização com as coisas da Novo Nordisk, ou com preços mais inferiores, que eu acho que isso é levando em consideração o valor que já é produzido, acho que pela empresa já seria um ponto positivo, né, de acordo para vocês. O que você me falaria a respeito disso? Então, eu não sou da Novo Nordisk, tá? Eu sou da Sai de Papel, importante esse ponto. Oh, meu Deus do céu, Então, confundi tudo então. sem problema. A Patrícia, que estava aqui, que era do Novo Norte, acho que ela teve que sair. Então, Nossa, ela seria a melhor pessoa para te responder em relação a isso, tá? posso mandar um e-mail para ela perguntando a respeito? Não vejo problema. Assim, é para amanhã, né? Então é relativamente É, urgente. Mas pode tentar mandar um e-mail para ela, sim. perfeito. Ô, Matheus, por que não fizemos esse Master Fit, Masterclass antes? Um pouco antes, para a gente poder se preparar um pouco melhor. Eu me senti um pouco Eu tô me sentindo um pouco meio despreparada para a final amanhã por conta disso, desses detalhes que a gente poderia ter visto um pouco mais antes. É, que a ideia foi realmente preparar vocês para a grande final, né, nesse momento. Então, esse momento Entendi. foi para a gente realmente preparar um pouquinho vocês para a final com essa questão do pitch realmente. Essa questão mais pontual, assim, de, como é que eu posso dizer, de dúvidas sobre o projeto realmente, aí talvez ter conversado um pouquinho melhor com os jurados da primeira versão, talvez ter entrado mais em contato para tentar entender esse ponto, poderia também ser a gente poderia ter visto isso. Mas, de qualquer forma, é um aprendizado, um bom feedback aí que você deu, Sim. de ter mais encontros também entre essas duas finais aqui para vocês. Ok. Então, eu acho que acredito que essas são minhas dúvidas em relação. Então, vocês acham que a nossa apresentação que a gente fez tem, né, da forma que a gente apresentou, tá um ponto legal para ser um pitch, né? Como o Fred apresentou bem para a gente agora, ou a gente teria que mudar totalmente a nossa apresentação? Vocês ganharam a final nacional, então, se estava É. boa, é uma coisa que eu tenho certeza. E, assim, sendo muito sincero, eu não pude prestar atenção o tempo todo na apresentação de vocês, que estava no back aqui realmente com o Sim, cronômetro, com todas as questões. Mas acredito que estava, sim, em formato de pitch, até porque, mais uma vez, vocês ganharam, então, com ganharam. certeza, já deu para toda a informação ali ter sido absorvida.
Não, sem problema. Acho que para mim, pessoal do grupo, vocês têm mais alguma dúvida? Essas foram as dúvidas que eu fui tendo de acordo com fui montando e pensando em relação a perguntar para vocês hoje. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, pontuar. Matheus, muito obrigada por me responder, viu? Por me ajudar nessas dúvidas aí. Sem problema, sempre às ordens. Mais alguma dúvida, pessoal? Fred, mais algum Não, complemento, mais algum ponto? não, na verdade a Bárbara já tirou as dúvidas que era do grupo, então eu não tenho mais nenhuma assim em particular. Então, Beleza. amanhã. Oi? Então, amanhã a Pode. gente vai ter apresentação em inglês, né? Nós vamos mudar, modificar para o inglês os slides e também a apresentação. E as perguntas também serão respondidas em inglês, certo? Isso. Melhor dos casos. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Matheus, então. eu tenho uma dúvida agora que eu lembrei. Diga, Rafael. Eu não sei se você consegue me responder, mas eu lembro que na final nacional vocês estava sendo transmitido em live, né, a final. Isso. A gente consegue achar essa live em algum lugar? Porque a gente tentou procurar para ver o nosso projeto, ver algumas coisas que a gente poderia melhorar, só que a gente não achou. Ela foi transmitida internamente para Novo Norte, tá? Ela não foi transmitida publicamente. Se eu não me engano, ela foi gravada também. A gente salvou em algum lugar. A gente pode ver se a gente consegue colocar no YouTube da Universa, talvez. Não sei se até daqui a pouquinho a gente consegue, mas... Não, beleza. Fechou. Era só pra gente saber mesmo. Mas eu Matheus. imaginei que era alguma coisa internamente. Desculpa te cortar, Rafa, perdão. Eu só queria perguntar, vocês falaram da última vez também, eu que lembrei da dúvida que eu tive, que o Rafa falando. A gente apresentou, vocês falaram que a gente vai receber o prêmio depois que terminar a final toda. Aí vocês entram em contato com a gente, mandam e-mail, como é que funciona? Isso, podem ficar atentos pelo e-mail que vocês fizeram todo esse movimento até agora, que o contato vai continuar por lá mesmo. Perfeito, então. Bom, acho que é isso por enquanto. A gente está bem ansioso, mas está muito feliz de estar indo para a final. A gente, assim, imaginou que ia chegar tão longe, né? E amanhã vai ser um grande dia para a gente poder apresentar nosso projeto e que, se tudo der certo, a gente vai ser os ganhadores também para o Brasil aqui. Isso aí, Você sabe informar se tem algum prêmio também para quem ganha na final? Vai ter o famoso bragging rights, você vai poder falar que ganhou da América Latina toda. Mas não tem nada de premiação, nada do tipo, que a gente ficou pensando, a gente ganhou nacional, mas no internacional a gente não vai receber nada. O Latam, na verdade, é mais como se fosse, pensa como uma confraternização, uma festa de estar todo mundo junto ali legal. e decidir quem é o melhor, entendeu? Porque como a gente teve essa barreira do idioma, principalmente, para juntar todo mundo, então a gente preferiu fazer esse último encontro, esse último momento, para todo mundo conseguir ver o que todo mundo fez, sabe? Então Que isso para a gente perfeito. também foi bem importante. Legal. Obrigada, viu, Matheus, pelas explicações. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até amanhã. Não vai nem tirar a foto? Vocês não vão tirar a foto? A foto.